Hoje nós vamos continuar com português na redação, mas vou voltado para interpretação textual. Mas antes disso, vamos fazer uma oração, ok? Vamos lá? Querido Pai, nós te agradecemos por este momento, pedimos a tua bênção e a tua proteção, inclusive para os alunos que vão assistir, estão assistindo e aqueles que vão assistir no futuro. Nós te pedimos agora que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Que legal estar com vocês aqui mais. Toquei aqui na aula anterior. Tudo certo aí. Deu. Professora, só me deixa dar um oizinho para a galera aí, os alunos estão entrando, né? Depois me avisa a hora que eu tiver no final, tá bom? Não, é só um recadinho rapidinho, é coisa rápida, tá? No intervalinho, a hora que acabar a sua aula, a gente fala, a gente traz algumas informações aí que eles vão gostar, tá? Sempre tem alguma surpresinha, alguma informação nova, né? Quando acabar a sua aula, a gente entra daí com isso, tá bom? É com você. Ok, então vamos lá. Bom, hoje eu vou falar de interpretação textual. E a gente sabe que interpretação não é uma competência aproveitada apenas na prova de linguagem, né? E dos códigos. A boa leitura vamos dizer que é uma arquicompetência. Ou seja, ela relaciona com todas as áreas do conhecimento, todas. Então, se você consegue extrair de um texto todas as informações necessárias para responder corretamente a uma questão, certamente terá um bom desempenho em todas as disciplinas, porque elas são exigidas no Enem, né? Um dos principais pontos que você precisa ficar atento quando começar a ler um texto é saber se você precisa compreendê-lo ou interpretá-lo. Esse é o maior problema. É compreensão ou é interpretação? Então, vamos lá. Vejam só. Quando eu falo de compreensão e interpretação, por algum momento, pode ser que você imagine que esses dois termos são iguais, são sinônimos, ok? No entanto, cada um tem uma intencionalidade específica para cada leitor, né? Então, veja, qual é a diferença nesses dois termos? Na interpretação, você precisa opinar, você precisa refletir, você precisa criticar o que está escrito no texto. O seu conhecimento de mundo também tem muita importância aqui. E as suas experiências de vida. E de vida e intelectual também. Serão fundamentais para que você interprete um texto. No entanto, na compreensão, deixa eu colocar minha imagem aqui do ladinho, na compreensão há um aspecto bem importante que você deve considerar. Você nunca opina. Você não opina, você não critica, você não concorda ou discorda. Na compreensão, nós apenas respondemos exatamente o que o texto está solicitando, o que o texto está apresentando, ok? Então, essa é basicamente a diferença entre interpretar e compreender. E eu quero mostrar para vocês, eu fiz um esqueminha aqui para que você saiba qual é a diferença de compreensão e de interpretação. Vejam, compreensão é exatamente o que está escrito no texto. Na interpretação, nós vamos além do texto, está implícito muitas vezes. Na compreensão, não depende do meu conhecimento de mundo, porque eu vou ficar exatamente com aquilo que está no texto. Já na interpretação, vai depender do meu conhecimento de mundo. Na compreensão, eu nunca extrapolo o texto. Na interpretação, vai sempre além do que o texto diz, porque eu posso inferir. Isso não quer dizer que eu vou falar de extrapolação mais adiante, mas eu posso inferir, eu posso tirar conclusões a partir do que eu estou lendo. Na compreensão, nós temos expressões típicas, segundo o autor, o texto aponta aqui, o autor diz que,
Já na interpretação, nós temos expressões conclui-se do texto, é possível refletir a partir do texto, segundo aqui o que foi dito. Então, essas são as diferenças entre compreender e interpretar. Compreensão está ali no texto. Interpretação, eu estou além do texto, eu vou inferir, está implícito, estão implícitas algumas coisas. Olha só. Vamos a algumas dicas. Foque no enunciado. Eu sei que o Enem tem muitas questões, muitos textos, no geral, em todas as disciplinas. Mas você deve focar primeiro no enunciado. Eu não estou pedindo para que você não leia o texto. E não estou afirmando isso, tá? Eu estou dizendo que, em primeiro lugar, antes de ler o texto, leia o enunciado da questão. Por que o enunciado? Porque o enunciado da questão, ele também é conhecido como o texto norte. Ele vai te dizer o que está sendo solicitado. E muitas vezes ele te dá muitas informações do texto. Então, fica atento ao enunciado. Nele também é muito importante que você marque as palavras-chave, os comandos da questão. Então, atentem ao que está sendo solicitado. As questões do Enem, diversas vezes, vocês vão perceber que elas não têm um ponto de interrogação, que não são perguntas. Elas dão uma sequência àquilo que você está falando. Então, cuidado com os verbos, com os comandos que estão sendo colocados ali no texto. Essa é a primeira dica. Então, foque no enunciado da questão, porque eles vão dizer quais são as palavras-chave que você deve dar atenção, certo? Outra dica, ficou dica 1, né, novamente, mas é continuidade, os enunciados e seus comandos. Por que o enunciado e os seus comandos? Normalmente nós temos verbos que aparecem no imperativo, e esses verbos podem ser indicar, então ele vai aparecer indique, apontar, aponte, identifique, demonstre, estabeleça. Normalmente eles vão colocar verbos no imperativo, certo? Outro detalhe, valorize os rodapés. Por que, Raime, os rodapés? Eu não vou ler o texto? Calma, primeiro você vai ler o enunciado e vai ler o rodapé do texto, porque ele vai te informar muito do texto. Ele vai dizer quem é o autor, ele vai dizer quando esse texto foi produzido, ele vai te dar o título, o ano, como eu disse, o ano de produção, certo? Então, valorize o rodapé. A princípio, esses dados podem parecerem inúteis, porém, é a partir deles que você vai retirar informações preciosas para já estar à frente de uma questão. E observem, essa questão, ela te dá, por exemplo, alguma coisa que foi comentado naquela época, que foi dito naquela época em que o texto foi produzido. Qual era o fator sociocultural daquele momento? Isso a gente descobre nos rodapés, tá bom? Outro detalhe que eu vou pedir, que tenham sempre em mente, e junto de vocês, uma canetinha colorida, tá? Que você possa sublinhar, possa destacar, grifar, tudo que for importante. Então, os dados importantes, já grife, destaque ali no enunciado da questão, no rodapé, tá? Você realmente vai dissecar, vai analisar tudo que você puder a partir do enunciado, a partir do rodapé, e depois nós vamos para o texto, certo? Para entender, para compreender, para interpretar o que a banca está pedindo. Muito bem. Então, as palavras-chave aqui são grife, destaque e sublinhe, certo? É isso que eu vou pedir que você trabalhe. E antes disso, você vai grifar, destacar, vai fazer isso tanto no enunciado da questão, quanto no rodapé, tá bom? Então, vamos lá.
olhem só, eu trouxe um texto do Enem, do ano passado, de 2019. Eu não vou ler o texto agora, tá? Mas eu peço para que você cuide com o enunciado da questão que você vai trabalhar. Infelizmente, eu já coloquei até a resposta aqui, né? Acabei deixando pronta. Observem só, a relação entre os elementos tradicionais e modernos nos jogos dos povos indígenas desencadeou a... Viram que eu disse que não tinha uma interrogação? A relação entre os elementos tradicionais e os elementos modernos. Relação. Então, eu estou relacionando dois elementos. Os elementos tradicionais, aqueles mais antigos, aqueles que eles vêm com a origem, e os modernos. Eu estou fazendo uma relação, um paralelo, certo? Então, eu já sei que o texto já trata disso. Ele trata dos elementos que eram tradicionais e trata dos modernos. E nos jogos dos povos indígenas, o que desencadeou? Então, eu vou pensar assim, eu vou analisar primeiro o enunciado, do que trata o texto, e vou analisar o verbo, que é desencadear. Mas você poderia me perguntar assim, Jaime, o que é desencadear? Desencadear significa originar, dar início, certo? Bom, se eu deixar a torneira aberta e eu esquecer e sair de casa, ou, por exemplo, faltou água, eu deixei a torneira aberta, eu posso desencadear, se eu deixar o ralo fechado, desencadear uma inundação dentro do meu apartamento. Isso significa desencadear, ou seja, dar início. Então, a relação entre os elementos tradicionais e os modernos, e também falar do que desencadeia, do que vai surgir, do que vai originar. Então, aqui eu coloquei assim, eu tenho que analisar as questões, a padronização, sobreposição, individualização, legitimação e preservação. Bem, aí eu já li o texto, eu já sei do que trata o texto, porque o enunciado da questão quase que me entregou, certo? Porque o enunciado aqui já diz o que eu posso descobrir da questão sem mesmo ter lido. Isso não quer dizer que você não vá ler, ok? Mas olha só, o que é padronização? Vamos dizer que padrão é um modelo, é servir de modelo, certo? Eu coloquei as definições para ajudá-los depois, se vocês quiserem reler ou analisar a aula. Padronização. Então, você vai servir de modelo. Mas e sobreposição? Bom, a sobreposição dos elementos tradicionais sobre os modernos. É eu pôr em cima dos tradicionais. E não é isso que diz a questão, né? Porque ele fala da relação entre os elementos tradicionais e da relação com os tradicionais com os modernos. Também eu posso entender como acrescentar, sobrepor. Bom, individuação. Individuação é particularizar, é indivíduo, é singular, ok? Legitimação. Eu preciso, vocês vão ler o texto e vão perceber que essa relação entre o que era tradicional e o que é moderno para os jogos dos povos indígenas vai desencadear uma legitimação. O que é legítimo é reconhecer isso como correto. E preservação, a preservação, então, é aquilo que nós vamos resguardar dos significados próprios das práticas. Vejam, o texto, ao vocês lerem o texto, vocês vão descobrir que essa relação entre os elementos tradicionais e os modernos vai desencadear um reconhecimento das práticas corporais indígenas com a modalidade esportiva, ok? Vendo aqui, eu deixei marcado já. Então, olha só. A quarta dica é diferenciar palavras restritivas das palavras genéricas. Não só na interpretação textual, mas também na nossa redação. Então, eu coloquei aqui o verbo ir.
que é o fui, por exemplo. Muitas vezes vocês utilizam esse verbo nos enunciados, tá? Ou seja, na redação. Bem, numa narrativa, em primeira pessoa, eu posso dizer, eu fui ao shopping, certo? De uma forma bem simples e sem expressar muita coisa. Já que existem muitas maneiras de dizer que eu fui, eu sugiro que você troque o verbo ir por exemplo, o verbo dirigir. Dirigiu-se à farmácia. Eu fui à farmácia. Eu me dirigi à farmácia. Troca pelo encaminhar, caminhou até o ponto de ônibus, ou encaminhou o documento. Correu até a sua casa. Já troquei, fui pelo correu, ou ele se dirigiu, ou ele retornou, ou ele chegou. Vejam, vocês podem utilizar outros verbos e deixar um pouquinho o verbo ir de lado. Também tomem cuidado quando utilizam as locuções verbais. Eu não posso usá-las? Pode sim. Só que toda vez que você utiliza uma locução verbal, automaticamente você repete o verbo auxiliar. Isso já parece que está implícito na sua cabeça. Eu vou dizer, eu tinha ido, eu tinha feito, daqui um pouco você diz, eu tinha acabado, eu tinha destruído, e usou o verbo ter o tempo inteiro. Então, ao invés de você usar, por exemplo, eu tinha feito, eu fiz. Claro que você vai usar num texto a terceira pessoa. Fez-se, analisou-se, desencadeou-se. Então, você pode usar de outras formas verbais e eliminar essas locuções verbais. Depois que terminar o seu texto, destaca lá quais são as locuções verbais que você está utilizando e você vai analisar se estas locuções não são sempre com o mesmo verbo auxiliar. Outra palavrinha, e eu vou dizer que agora é um advérbio, é o absolutamente. Esse absolutamente, ele reforça muito uma ideia, mas ele só diz isso, é absoluto, tá certo, aquilo vai ocorrer absolutamente. Então, ele não quer dizer outra coisa. Se você disser, está absolutamente correta, você está dizendo que a pessoa está certa por inteiro. Então, evitem alguns advérbios, como sempre, como absolutamente, algo muito amplo, muito genérico, ou às vezes muito restrito também, tá? Então, este advérbio, nós devemos tomar cuidado, porque ele é um mero acessório de ênfase. Ele só enfatiza aquilo que você está dizendo, ok? E usá-lo assim com moderação, parcimônia e moderação. Outro advérbio é o muito. Eu tenho percebido que vocês utilizam a palavrinha muito diversas vezes. É um termo em excesso, que pode demonstrar muito para você, pode ser demasiado para mim. Viram como eu posso usar outras palavras? Mas o leitor não consegue medir esse teu muito. Então, evite-o. Quando eu digo eu estou muito triste, eu poderia substituir esse triste por melancólico. Eu estou triste, eu estou melancólica. Afinal, a ideia é a mesma, mas o teu modo de escrever vai se aprimorando, certo? Então, no caso de quantificar alguma coisa, eu também coloquei aqui para você. Cuidado com tentar quantificar e não dizer o quanto. Seja o mais específico possível. Aponte os dados. Jaime, mas eu apontei lá na redação, por exemplo, cerca de 12,5. Então, vamos pensar na palavra cerca. Cerca significa aproximadamente, significa em torno, significa por volta de alguma coisa. Quando eu estou dizendo em torno, por volta de, eu estou dizendo aproximadamente. Será que 12,5 é aproximado? Não, né? Eu estou sendo exata. 12,53, mais exata ainda.
Eu estou dando detalhes de quanto era a porcentagem que eu queria mencionar. Então, não use cerca de, não use em torno, por volta, aproximadamente. Use os 12,5. 12,5 não, dos presentes não responderam ao questionário. Pronto, você foi exato. Agora, se você quiser usar o cerca de, em torno, aproximadamente, use assim, cerca de 10% das pessoas não fizeram, não participaram da enquete. Eu estou usando 10, 20, 30, 40, 50%. Então, eu estou dando uma aproximação. Eu não estou sendo exata, certo? Então, entender o significado das palavras é muito importante para sermos objetivos dentro do nosso texto. Outra palavrinha que eu mencionei é o sempre e o nunca. O nunca também você deve eliminar do seu texto, tá? Porque é um exagero eu usar sempre, eu usar o nunca. Tende sempre a ser, por exemplo, a não definir o quanto. Então, ele age, como eu coloquei ali, da mesma maneira todas as vezes. Ele se vê naquela situação. Ele sempre se vê, ele nunca se vê, certo? Então, para que você não passe uma informação falsa, você deve evitar tanto sempre, e eu vou acrescentar a palavrinha nunca aqui também, certo? É exagero. Olha só, você pode usá-lo quando transmitir uma instrução. Sempre faça isso. Aí sim, você pode usar. Sempre utilize a caneta preta, ok? Outra situação é a palavra coisa. A palavra coisa, ela não diz coisa alguma. Você já ouviu uma situação, por exemplo, você não sabe o nome da pessoa e diz assim, ô coisa, pode dar licença que eu preciso passar? Ou, por exemplo, aquela coisa não foi bem explicada. Veja, eu estou usando a palavra coisa para como se fosse um coringa, eu posso substituir por qualquer outra palavra, mas a palavra coisa não diz coisa alguma. Então, essa palavra não deve ser utilizada nos nossos textos, certo? E vocês vão perceber que um texto mais informal ou mais coloquial até pode aparecer, mas na dissertação de vocês, não. Como eu estava falando de enunciados, eu ainda quero extrapolar um pouquinho mais sobre esse assunto em um outro momento, tá? Porque nós vamos trabalhar um pouquinho mais palavrinhas que vocês não devem usar, porque são genéricas ou porque são muito específicas, tá bom? Restritas, né? Jaime, eu preciso também conhecer as vozes do texto, realmente. Mas quem são as vozes do texto? Veja, há sempre vamos dizer assim, quando você utiliza as vozes do texto, essa voz pode ser sua, do eu lírico, mas ela também pode ser a voz de um narrador, a voz de um cronista, de um contista, a voz que vem de dentro, ou a voz lá de fora que eu estou ouvindo, tá? Mas eu preciso identificar essas vozes dentro do texto. E quando eu não identifico de quem disse, quem mencionou, quem está falando a respeito disso, eu caio e posso cair em um plágio. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com as vozes do texto. Como eu vou identificar essas vozes? Se a voz é do autor do texto ou se a voz é de uma outra pessoa. Pessoal, isso é muito importante, porque nas vozes do texto, nós não utilizamos, por exemplo, em nosso texto, ou em um texto dissertativo, vocês podem ler um texto dissertativo, por exemplo, a respeito do coronavírus, do Covid-19, tá? E você não vai ver o autor do texto dizendo que eu acho. Ele não vai dizer na minha opinião, a não ser que seja algo
muito da opinião dele mesmo. Então, vou abrir parênteses, na minha opinião, eu vou citar isso. Mas, normalmente, quando um médico ou uma autoridade fala do assunto, ele fala de forma geral, para que ele não se intrometa no texto. Então, ele não diz eu acho, ele não diz eu penso, ele não diz na minha opinião, ok? Mas tudo que ele for falar, que ele for mencionar, ele vai falar de forma genérica. Agora, se ele disser algo que alguém tenha dito, então nós precisamos identificar essas vozes. Escolher palavras, certo? Pela escolha das palavras, eu identifico as vozes do texto. Eu também identifico as vozes do texto no estilo de escrita. Às vezes, nós imaginamos, não, foi fulano quem falou, porque é o estilo dele, é a forma como ele escreve. Mas digamos que eu não o conheça, e eu preciso identificar o autor do texto na disposição das palavras que ele coloca, porque quando ele coloca frases soltas, provavelmente ele esteja usando uma frase de uma pessoa, outra frase de outra, e aí ele não faz uma coesão com aquilo que ele está mencionando. Outra é a disposição do texto em parágrafos. Então, nós identificamos essas vozes de diversas maneiras. Mas se eu colocar uma voz que seja diferente no meu texto, eu preciso... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu preciso identificar quem são essas vozes. Então, se eu disser, por exemplo, segundo o fulano, de acordo com o que ele disse, tá? De acordo com o autor, e eu vou dizer quem é o autor, por intermédio de estudos, eu posso citar, mas eu devo identificar quem foi, quem disse. Porque, na verdade, hoje nós não temos a primeira opinião. A nossa opinião, ela resulta de fatores que já foram ditos, de fatos que já foram ditos, já foram mencionados por muitas autoridades. Mas se eu usar as palavras deles, eu preciso identificar quem disse e dar crédito àquele que falou. Mas se eu quiser usar com as minhas palavras, eu estou fazendo uma paráfrase. E isso é possível. Eu utilizar a ideia com as minhas palavras. Mas eu também tenho que tomar cuidado que alguns dados, algumas situações que eu vou mencionar, eu não sei tudo. Então, eu preciso dar uma autoridade para alguém. Entenderam? Porque as minhas opiniões e os dados não surgem da minha cabeça de uma hora para outra. Então, essas opiniões, esses dados, eu vou dar crédito para a pessoa que disse, ou para o jornal, para uma revista, ou para um autor que mencionou tal fato. Logo, tomem muito cuidado, porque quando vocês se apropriam da ideia de outro e usando as mesmas palavras do outro, vocês estão plagiando. E nós temos diversos recursos hoje para identificarmos plágio. Basta vocês colocarem lá na internet, no Google, antiplágio. Vocês vão encontrar vários antiplágios. Faça o teu texto. E agora, coloca lá antiplágio. Escreve seu texto, copia seu texto para lá. Ele vai te dizer qual linha que foi copiada, qual linha não foi copiada, certo? E te dá até o site de onde você tirou. Então, muita atenção, cuidado quando vocês se apropriam do que o outro tenha dito. Eu gosto de dizer assim, ó, segundo a fulana, ela disse dessa maneira. Ela dizia, por que eu vou dizer que fui eu que inventei? Então, eu posso dizer que, naquele momento, a fulana sempre dizia isso. Eu estou dando créditos ao que ela dizia. E eu estou tomando conta da leitura. Eu usei as vozes dela, mas eu preciso dar crédito ao outro, porque se aquilo for identificado, entenderam? Bem, ler tabelas, gráficos, imagens, isso é muito importante.
E aqui eu trago para vocês como analisar um texto verbal e um texto não verbal. Olha só, aqui nós temos um texto verbal, tem um balãozinho ali, mas também tem um texto não verbal. E com esse texto, eu preciso primeiro identificar o que é isso. O primeiro passo é a identificação da imagem. E com a identificação da imagem, eu vou dizer, é uma charge? Bom, se eu souber que eu tenho que ler o rodapé, o rodapé já disse que é uma charge. Perceberam? O rodapé talvez já te dê até uma data precisa de quando aquele fato histórico aconteceu. Olha lá, ó, 2017, está aqui o fator. Ok? Te dá o autor também. Então, observem, é um quadrinho? É uma pintura? É uma fotografia? Nós já sabemos que é uma charge, mas por que nós sabemos? Porque o rodapé nos diz. Às vezes, o enunciado da questão já entrega, porque ele diz assim, segundo a charge, e aí eu já sei que é uma charge. E o que é uma charge? E eu preciso saber quais são as características de uma charge. Eu preciso saber quais são as características de uma crônica, de um conto, de um quadrinho, de uma publicidade. Como eu vou identificar? Certo? Porque eles podem dizer para vocês o que é o gênero textual, mas a partir do gênero ele perguntar, por exemplo, qual é uma característica forte da charge neste texto? E aí você vai ter que saber qual é a característica, certo? É um fato atual? Sim. Ou não? O que eu preciso saber? Então, observem que primeiro identificar a imagem. Em segundo lugar, atenção aos detalhes. Olhem os detalhes. Observem. O que detalhes você está pedindo, Jaime? Vejam, a composição da imagem. Eles foram visitar a avó. Mas será que eles estão, podemos dizer, estão se comunicando com a avó? Né? Então, a composição da imagem é muito importante. Outra coisa, o texto verbal. Como é que eu vou interpretar essa questão? Como eu vou interpretá-la? Perceberam? Então, a composição da imagem e o texto verbal é importante aqui. Certo, gente? Isso é o segundo passo. Atenção aos detalhes. E aí vocês podem observar que todos estão com o celular na mão, né? Todos digitando, não dando atenção para a avó. O que eles estão só? Em corpo presente, não é? Outra situação é a contextualização da imagem. Como eu vou contextualizar? E eu vou dizer para vocês que vocês podem contextualizar. Quando essa imagem foi produzida? E onde eu obtenho isso? No rodapé. Certo? Quando ela foi produzida? Sob que contexto histórico ela está inserida? Então, o que aconteceu ou está acontecendo nessa época e está tão atual, né? Que podemos falar sobre essa imagem que aparece aí para nós, ok? Outra situação é observe o autor, a data e o que evidenciava, como eu disse, na época da produção, certo? Então, são detalhes, pessoal, e isso é em tudo, em todas as imagens que aparecerem no decorrer das provas de vocês. Em outro momento, eu vou trazer outros tipos de imagem. Vou trazer também como identificarmos uma crônica, um conto, porque, mas isso não cai na redação do Enem. Não, mas eles são textos, um infográfico que estão dentro das provas do Enem. Vocês encontram conto, vocês encontram crônica, vocês encontram charge, cartoon, quadrinhos, ok? Tirinhas, infográficos, publicidade. Então, vocês encontram diversos tipos de texto aqui,
Olha só, o enunciado é fundamental. Voltamos lá para o início do enunciado. Eu não preciso nem ler o texto, mas o enunciado é muito importante. Eu não estou dizendo que eu não vá ler. Não interpretem mal. Professora de português dizendo que não leia o texto, mas leia o enunciado. O enunciado, gente, é mais de 50% da sua questão. E o enunciado, você precisa interpretar o que está sendo solicitado. O que eles estão me pedindo? Para eu analisar, para eu apenas verificar o que está sendo solicitado, identificar, responder. Então, o verbo do enunciado é fundamental. Olha só, o enunciado deverá ser relacionado à imagem. Analisá-la, detalhar e encontrar qual é o norte, o que eles estão pedindo, fará toda a diferença na prova de vocês. Então, enunciado. Tudo que eu for falar hoje é acerca do enunciado. O que a questão está sendo pedida? Destaca, sublinha. Agora, você não entendeu o que o enunciado está pedindo. Vá para as alternativas. Leia a alternativa A, alternativa B, C, D. Agora, nós vamos entender o texto. Então, leia o texto com cuidado e volte para as alternativas, para que você saiba o que está sendo solicitado, ok? Outro detalhe, deixa eu ver, dei a resposta de novo para vocês, não acredito nisso. Então, olha só, um texto, aqui está o texto, a charge onde o texto foi produzido. Um texto é uma proposta de sentido, e ele só se completa com a participação do seu leitor ouvinte, estava no enunciado da questão, tá? Ou seja, era um texto, junto com a charge. Tendo em vista a afirmativa anterior, que um texto é uma proposta de sentido, e ele se completa com a participação do seu leitor, do seu ouvinte, percebeu? Olha o que ele está colocando no texto e olha a sua charge. Tendo em vista a afirmativa anterior, leia e observe a charge a seguir. Obrigada pela visita, meus netinhos. Eu fico muito feliz. Vejam, houve participação do leitor e do ouvinte? Assinale a alternativa correta. Leitor e ouvinte participavam? Prestem atenção. A fala da personagem, infelizmente, eu esqueci de tirar, né? A fala da personagem deve ser interpretada de forma literal, reconhecendo-se a atitude das demais personagens? Não, né? O texto é composto de fenômenos estritamente linguísticos, suficientes para produzir o efeito de sentido desejado. Também não. Ela fala sozinha. A restrição ao uso da linguagem articulada pelos personagens que rodeiam a senhora, eles utilizam a linguagem para eles mesmos e com outro, vamos dizer, com outro ouvinte. Não é leitor e ouvinte, vó e neto. E para a produção de efeitos desejados, o texto apresenta elementos linguísticos e não linguísticos, ou seja, nós temos ali a imagem e nós temos também a fala da avó, que interagem, não é? Não interagem? Mostrando que os netos não estão participando da conversa, mas eles estão apenas em corpo presente? Então, aqui nós temos que a letra realmente correta seria a letra D. Então, observem, o enunciado já nos dava a resposta. Um texto é uma proposta de sentido e ele só se completa com a participação do seu leitor e do seu ouvinte. Ok? Bem, outro detalhe, aqui o quinto passo é contextualizar a imagem, né? Então, a contextualização é o todo, ok? Quando essa imagem, desculpa que eu acabei repetindo, quando a imagem é produzida, sob qual contexto histórico e
autor, data e tudo mais. Por quê? Eu repeti. Porque isso aqui é o fundamental, tá? É muito importante. Bem, nós temos aqui a marca da intercalação das vozes no texto. Então, eu quero voltar lá para as vozes, porque nós falamos aqui das vozes do texto, e mostrar para vocês o seguinte, que num texto narrativo, qual é a marca que eu tenho? Um travessão. O travessão mostra que eu tenho a fala de uma outra pessoa no texto. Nas tirinhas, eu tenho o quê? Que vocês viram? Nas tirinhas, nos quadrinhos, na charge, muitas vezes os balões mostrando a fala de outro personagem. Nos textos dissertativos, pessoal, nós temos o discurso direto. Esse discurso direto pode aparecer entre aspas, quando ele é menos de 3 linhas, e ele pode aparecer com recuo num texto como, por exemplo, uma dissertação do mestrado, não a dissertação da escola, uma tese de doutorado, né? Ou um TCC, um texto, vamos dizer, acadêmico. O discurso direto ele pode aparecer com recuo de 4 centímetros e vai ficar lá, vai ficar reduzido, não vão as aspas. Por quê? Porque as aspas já seria a mesma coisa, seria redundância. Porque não vão as aspas? É redundância, porque eu pus ali a parte com recuo, com um espaçamento simples, então eu estou marcando lá o discurso direto, ok? Outro detalhe é o discurso indireto. O discurso indireto é aquele que você faz uso da paráfrase. Vejam, o discurso indireto não é a cópia do texto de alguém, é você parafrasear, você pode falar com as suas palavras. Treinem isso. Usem o aplicativo de sinônimos, ou próprio no Google, você coloca lá sinônimos, vai aparecer uma página em que vocês podem utilizar muitos sinônimos, desde que esses sinônimos não alterem o sentido original do texto. Então, você pode usar de acordo com fulano, segundo, conforme, por intermédio, enfim, vocês podem usar ou muitas marcas para dizer aquilo que foi dito por vocês, porque você usou o discurso indireto, vai ser dito por vocês, mas de outra forma. Ou seja, com as tuas palavras e não usando as palavras do leitor. Ok? Outro detalhe é o que nós precisamos prestar atenção na interpretação textual. Por exemplo, muitas vezes os comandos enunciam-se assim: da leitura do texto infere-se. O que é inferir? É concluir. É tirar uma conclusão daquilo que está sendo dito. O texto vai permitir, vai deduzir. Ou, com base no texto, pode-se concluir que. Então, os comandos normalmente aparecem dessa maneira. E de outras maneiras também, né? Mas significa, o que significa a interpretação nesses enunciados? É uma dedução, é uma inferência, é uma conclusão, certo? Essas questões referentes à interpretação, elas requerem o que você conclua com aquilo que você está dizendo, com aquilo que você disse, ou do que o texto diz. O que você deduz do texto? Porque nenhum texto, vamos dizer assim, não tenha uma... Todo texto tem uma intenção, tem intencionalidades. Então, todo texto que você lê, alguma coisa está sendo dita para alguém. Talvez esse texto não seja dito para você. Por exemplo, como assim, Jaime? Eu vou pegar uma bula de remédio e eu vou ler a bula, mas aquela bula, ela não foi escrita, talvez, para Jaime, mas foi escrita para o farmacêutico, para ele orientar. Mas a posologia, o modo de usar, ele foi destinado para o paciente, certo? Então, nem todo o texto é escrito para nós. A composição, alguns
Como a minha mãe, por exemplo, adora ler a composição de um medicamento, mas nem todos gostam. Nós vamos direto, o modo de usarmos, né? Quantos comprimidos eu posso tomar, de quanto em quanto tempo, e é só. Na maioria das pessoas é só o que nos interessa. Então, todo texto tem uma intenção. Qual é a intenção do preparador da prova? Do organizador daquela prova? Qual foi a intenção dele? Por que ele disse aquilo? Por que ele quis que nós, do ensino médio, vamos fazer uma prova do Enem, precisamos saber sobre isso? Vejam, que são textos atuais, é atualidade. A não ser que seja um texto mais como Clarice Lispector, mais voltado para ela mesma, né? Ou para o íntimo. Do contrário, não, é um texto bem atual, está no nosso dia a dia. Ele vai falar sobre Covid-19, por exemplo, ele vai falar sobre a crise econômica. Então, textos que estão no nosso dia a dia. Logo, o que eu preciso saber? Eu preciso saber sobre atualidades. Eu preciso ler tudo, um pouquinho de cada coisa. Eu preciso escutar noticiários, eu preciso estar informada, certo? Porque o texto pode ser literário e não literário, né? Então, observem que vocês vão ter um texto totalmente denotativo, com uma linguagem objetiva, referencial, assim como vocês vão ter um texto conotativo. A linguagem denotativa, ela vai ser uma palavra com significação restrita. É a linguagem do dicionário. Eu gosto de dizer denotação, de dicionário. Ela traz ali o significado restrito do dicionário. Ele também pode trazer a palavra com sentido comum do dicionário, né? Bem comum. Pode trazer uma palavra usada de modo automatizado, que todo mundo diz. Assim como uma linguagem traz a linguagem comum, mas denotativa. Agora, e a conotação? É a palavra com significação mais ampla. Certo? Ela é mais subjetiva. Ela vai tocar no teu íntimo. Então, palavras cujos sentidos extrapolam o sentido comum. Isso é o sentido conotativo, o sentido subjetivo da palavra. A palavra também pode ser usada de forma criativa. Ok? Então, eu vou utilizar a palavra de diversas formas. E ela pode ser rica, ela pode ser expressiva. Então, a linguagem conotativa, ela está voltada lá nas crônicas também, ela pode estar presente na poesia, até mesmo nos quadrinhos. Mas a denotativa, num texto dissertativo, numa reportagem, numa notícia de jornal, numa bula de remédio, onde há denotação, onde não possa haver ambiguidade, eu tenho textos denotativos, certo? Isso não quer dizer que na denotação, não quer dizer que na tua redação não possa usar conotação. Pode sim, tem gente que gosta de brincar com as palavras e utiliza esse sentido subjetivo para o texto ficar mais leve, mas tem os que sabem usar e aqueles que preferem ser mais referenciais, usar a linguagem como ela é exatamente. Ok? Bom, frequentemente o candidato é conduzido pelos examinadores a 3 erros: extrapolar, reduzir e contradizer. Tá? Então, vocês devem fugir desses erros. Vamos lá, vamos para 1. Extrapolação. Dizer mais que o texto. É extrapolar. É generalizar o que é particular, o que era tão, vamos dizer, singular, ele generalizou. Por exemplo, quantas vezes a gente diz assim, tá, vai visitar uma cidade e diz assim, hoje eu fui até Biguaçu e fecharam a entrada que eu precisava passar. Tem que ser de Biguaçu. Quer dizer, eu generalizei. Eu mostrei
falei de toda a população falando de Biguaçu. Entenderam o que eu disse? Eu tenho que particularizar e não posso generalizar. Não foram todos os moradores de Biguaçu que fizeram aquele buraco e que trancaram aquela via. Perceberam? Foi extrapolação. Então, no enunciado, diz assim, de uma questão. Os portugueses José, Antônio e Joaquim são simpáticos. Os portugueses José, Antônio e Joaquim são simpáticos. Aí a questão diz assim, afirma, os portugueses são simpáticos. Não, eu extrapolei, porque não são todos os portugueses que são simpáticos. Quem eram simpáticos para mim? O José, o Antônio e o Joaquim. Eles eram simpáticos. Então, quando eu estou extrapolando, eu estou generalizando. E isso é um erro, tá? E nós cometemos esses erros normalmente quando lemos um texto com um descuido. Então, o texto diz que aqueles 3 eram, e não todos. Ficou claro? Outra situação, e agora eu coloquei ali, ó, é a redução. Mas o que é a redução, Raime? É particularizar. O que era geral, ele particularizou. Ficou preso apenas aquilo que era mais importante. E às vezes nós erramos a questão porque nós particularizamos, nós não estamos olhando o texto no todo. Quando vocês olham aquela charge que eu mostrei para vocês, por exemplo, no todo, vocês vão perceber que a avó estava ali sozinha e que todos os netos estavam mais preocupados com eles mesmos e não com o todo. Então, a terce, eu fiquei apenas preocupada com a vovozinha e não me preocupei com o todo. Entenderam? Desprezar o contexto. Isso é, ou seja, eu desprezo tudo e só dou atenção a uma parte do texto. O estudo dá prazer, por isso deve ser cultivado. Olha só, é esse o enunciado da questão. O estudo, ou melhor, digamos o texto, o estudo dá prazer, por isso deve ser cultivado. Mas a questão dizia, quando se estuda bem, o estudo dá prazer. Não, isso não dizia o texto. O texto dizia que o estudo dá prazer, por isso ele deve ser cultivado. E não quando eu estudo é que vai me dar prazer. Então, o texto diz que o estudo dá prazer e não condiciona isso a um modo de eu estudar. O estudo dá prazer, por isso deve ser cultivado. Esse é o texto. Não está condicionando a só quando eu estudo, ou a forma como eu estudo. Perceberam? Isso é reduzir. Agora, eu também posso me contradizer. E aqui eu tenho o homem racional, quando sob o domínio do ódio, pode agir como um animal selvagem. Isso é o texto. Mas a questão que você assinala diz assim, ó, o homem é racional, porque pode agir como um animal. Eu me contradiz, porque o homem racional, quando ele estiver sob domínio do ódio, aí ele age como um animal racional, como um animal selvagem. Então, o texto, ele diz que o homem, embora ele seja racional, ainda que ele seja racional, quando ele estiver sob o domínio do ódio, ele vai agir como um irracional. Certo? Outro detalhe que nós devemos tomar cuidado, e agora eu trouxe um texto aqui para você, então, contradizer, omitir passagens, isso também é um problema. Certo, gente? Deixa eu ver aqui que eu acho que tem... Eu estou ignorando o chat. 1 minuto. Ah, já? Passou muito rápido. Então, olha só. Vamos ver se dá tempo de eu falar para vocês aqui. Eu vou extrapolar, hein? Eles não vão deixar, né? Mas vai ser uma atividade para vocês. Esse trecho dessa música, do Chico Buarque de Holanda, diz assim, amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com o seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas.
tijolo com tijolo, num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima, sentou para descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz, como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou, como se fosse um náufrago. Já estou saindo, já estou terminando. Dançou e gargalhou, como se ouvisse música. E tropeçou no céu, como se fosse um bêbado. E flutuou no ar, como se fosse um pássaro. E se acabou no chão, feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Faltou um gole. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Olha só, nesse texto, eu posso extrapolar, eu posso reduzir e ainda posso contradizer. Vejam, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó. Na extrapolação, se eu disser, por exemplo, onde é que eu extrapolo aqui no texto? Eu quero que vocês analisem, onde é que eu extrapolei aqui, tá? Como é que eu poderia extrapolar essa situação? Outra situação que eu quero que vocês observem já terminou meu tempo, né? Como eu vou me contradizer aqui? Vamos dar uma ideia. Alguém pode me ajudar aqui rapidinho, só para a gente finalizar? Como eu poderia extrapolar nesse texto? Como eu poderia extrapolar? Deixa eu ver quantos temos aqui. 14 pessoas. Quem é que me dá uma ideia de como eu poderia extrapolar? Me ajudem. Declarar o texto, por exemplo, a fala de um homem como uma doença terminal. Eu extrapolei. Não, o texto não diz isso. Então, se eles tivessem uma doença terminal e a despedida da família, né, de ficar cego devido à enfermidade, tudo. Extrapolei, não estava dito no texto. Contradizer. Por exemplo, dizer que ele não se matou, mas diz lá no final do texto que ele morreu. Né? Ou seja, que ele continua vivo. Eu me contradigo. E outra coisa, assim, e ainda reduzir, limitar alguns dados àquilo que nós estamos falando. Aí eu queria mostrar mais, mas não vai dar tempo, que já estão ali, ó, me mostrando alguma coisa que querem falar com vocês. Beijo no coração, espero que vocês tenham entendido alguma coisa. E na próxima, a gente vai continuar trabalhando essa interpretação, ok? Fala, Malto. Show de bola, professora! Maravilhosa a sua aula, viu? Ficamos babando aqui, ó. Parabéns. Se você puder... Pena que eu dei as respostas, né? Eu não tive tempo de tirar as respostas. Descompartilhe a tela, por favor, porque eu preciso mostrar algo para esse pessoal. Sim, desculpa. Ah, eu acho que tem que dar mais tempo para a Jaime, hein? Gostei da aula. Então, gente, ela vai voltar. Tem que participar, né, gente? Eu queria que vocês participassem. Desculpem, eu coloquei as respostas, eu estou desde domingo nessa correria. Mas vai dar tudo certo. É bom quando fica um gostinho de quero mais. Quando fica um gostinho de quero mais, aí que coisa fica boa, né, prof. Jaime? Maravilha. A gente precisa muito de interpretação, não é? Então, na próxima aula, eu vou me dedicar mais, vou começar a fazer mais coisas aqui para vocês, voltados para o Enem. Maravilha. Alunos, Obrigada. Vocês sabem o que é isso que eu tenho aqui em minha mão? Vocês sabem o que é isso? Vocês sabem? Quem sabe? O voucher do Madeiro, finalmente. Tchau, 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 tchau. Esse eu quero também. Ó, como é que chama aquele negocinho de abrir assim um produto que chega na caixa e tal, né? Quando unboxing. O professor aqui está me ajudando, ó. Os universitários estão me ajudando. Olhem só, tchan, 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 tchan. São 3 valores diferentes, porque primeiro, segundo e terceiro lugar. Os cartões chegaram, estaremos despachando para os proprietários, felizes ganhadores, pessoal do kite e do café que ganhou desta vez. Eu espero... Ó, torcida, eu espero, né, que na próxima a gente tenha uma participação masculina aí nesse negócio, tá? Por favor, os rapazes, não me deixem aqui a ver navios. E vocês estarão recebendo o cartãozinho, é só comparecer às lojas
ou melhor, aos restaurantes, às lanchonetes, e vocês estarão fazendo este lanche maravilhoso. O professor tá, também gente? ganha? Então, aí a gente conversa nos bastidores, professor. A orientadora também ganha? Quem sabe, né? Gente, 2 minutinhos aí para trocarmos a professora aqui, tá? E nos vemos em 2 minutinhos com a professora Maria Fernanda, que já está aqui conosco, tá bom? Para darmos sequência. Um abraço, professora Jaime, até a próxima. 2 minutinhos, tá? Só para tomar uma aguinha e voltar. Caiu a conexão. Matheus, caiu a conexão. Ok, vocês me ouvem?
Vocês me ouvem, gente? Façam um sinalzinho, por favor. Estamos ouvindo, sim. Ah, tá. É que eu fiquei preocupado, parece que tinha caído a conexão aqui um pouquinho, mas estamos de volta. Eu quero apresentar para vocês nessa tarde a professora Maria Fernanda. Professora Fernanda, como normalmente é chamada, está vindo para a nossa mais nova contratação, nosso reforço aqui no nosso time. E ela vem para reforçar a área de linguagens, né? Que é essa área tão importante. Vai trabalhar com a gente a redação, dando sequência aos aulões que já estavam acontecendo, né? E hoje, nada melhor do que a gente trabalhar próximo, né? na temática e no assunto. Então, nós tivemos interpretação, voltado para a redação também, agora mais especificamente, então, com você, professora. Seja muito bem-vinda ao Projeto Conexão, os alunos são todos seus, tá? Fique à vontade, a palavra é sua, tá? Bem-vinda, professora. Obrigada. Agradeço aí a recepção. Meu nome é Maria Fernanda, mas pode chamar de Fernanda, prefiro. Não tenho muita cara de Maria, né? Sou colega também da professora Jaime, ela dá aula aí no terceiro ano, ensino médio, e eu dou aula lá no CAFC. Deixa eu arrumar fazer aqui o som. Bem-vinda! Desculpa! Eu não conseguia tirar o mudo aqui. Comendo bergamota. Tranquilo. Vamos resolver aqui o problema do som. Pena que eu vou ter que sair, vou ter que buscar meu marido. Ok. Deixa eu aqui, cortar o som aqui. Deixa eu ver se consigo. Porque senão vai dar interferência. Pronto. Agora sim. Beleza. Então, eu sou professora ali no CAFC, também de português e redação. E hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre... Assim, a gente vai dar continuidade naquilo que vocês estavam vendo, porém eu quero interferir um pouquinho. Vamos falar um pouco sobre problematização. Por quê? Porque na nossa vida sempre tem que ter um problema, não é mesmo? Que graça teria a vida se a gente não tivesse um problema? Então, na redação, a mesma coisa. Que graça seria a redação se a gente não colocasse um problema lá, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre problematização. Como é que você vai problematizar? Como é que você vai colocar ali na sua redação, você vai identificar que aquele tema tem um problema, como é que você vai trabalhar isso, certo? Então, bora lá. Outra coisa que eu quero falar com vocês. Vocês gostam de participar? Porque eu gosto de aluno participando. Inclusive, eu vou perguntar algumas coisinhas. Vocês conseguem, assim, pode ser falando, pode ser digitando, sem problemas. Pode ser? Vocês conseguem participar, se eu perguntar? Obrigada. Então, vamos lá. Agora eu consegui. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre redação, que é uma coisa que tanto preocupa, os alunos ficam muito preocupados com esse tema, né? Com essa parte lá no Enem. Porque você não faz ideia do que vai cair, não sabe qual vai ser o tema, então a gente tem que se preparar para tudo. Nós temos aí algumas dicas para que você consiga fazer bem a sua redação, certo? Vamos revisar, porque não custa revisar. Qual é a estrutura da redação, né? Primeiro, nós temos a introdução. A introdução é um convite, é uma carta que você vai deixar para o seu leitor. Assim, venha ler o meu texto. Eu tenho coisas interessantes para te dizer. Então, ela vai convidar o seu leitor, no caso o corretor, ou os corretores, né, para lerem a sua redação. Ela tem que ser convidativa, tem que chamar a atenção. E desde a sua introdução, você tem que mostrar o seu posicionamento sobre determinado tema, ok? Já imaginou você começar a assistir um filme e você pega assim, já com as coisas tudo acontecendo, te deu uma introdução, te deu uma contextualização, você entrou já naquele ato, assim, as coisas tudo acontecendo, o clímax, e de repente acaba, você vai pensar que não faz sentido nenhum, né? Então, tudo assim tem que ter uma introdução.
nós precisamos, na redação, ter uma introdução bem elaborada, tá? Ela tem um objetivo de apresentar a tese. O que é tese? A tese é o seu posicionamento, a sua opinião. Sua opinião sem dizer eu acho, né? É o seu posicionamento referente a um tema. A tese que você vai defender de modo claro, você precisa deixar bem claro aquilo que você está querendo dizer e contextualizado. Então, lembra que eu falei do filme começar, já imagina, você pega assim, uma trilogia, começa a assistir do segundo, você vai pensar, o que está acontecendo? Né? Então, você precisa dessa contextualização, você precisa da sua introdução. E nessa contextualização, você vai usar a citação, podendo ser, inclusive, um filme, né? Você consegue utilizar dados históricos, conceito, estatísticas, coisas que aconteceram, que tiveram uma repercussão muito forte aí, a nível nacional e mundial. Enfim, a sua introdução precisa ter toda essa estrutura. Depois que você fez a sua introdução, você precisa ter o desenvolvimento, que é onde você vai se explicar. Eu costumo dizer que a introdução, você joga a sua ideia na roda. Você joga ali a sua ideia e no desenvolvimento você vai se explicar. Tá? Você joga a sua ideia e depois você se explica. Você vai dar base para os seus argumentos, você vai mostrar o seu ponto de vista que outras pessoas também concordam com você, por que você pensa desse jeito. Então, nesse caso, você vai usar muitas opiniões de peso, né? Você vai usar muitos recursos para poder sustentar aquilo que você está falando e dizer para o seu leitor, corretor, que o seu ponto de vista é válido. Não que ele esteja certo, porque não tem essa questão de certo, né? É que ele é válido, ok? Então, o desenvolvimento tem o objetivo de apresentar os argumentos. Você jogou na roda na introdução. No desenvolvimento, você vai se explicar. As opiniões de peso, que são as citações, você vai colocar ali, então, o seu repertório, né? Os contra-argumentos, caso você tenha, e exemplos que defendam o ponto de vista apresentado na tese. Então, de uma maneira bem clara, bem objetiva, coesa, né, com os conectivos. Os conectivos são aquela linha que vai conectar uma ideia a outra, como se fossem tecidos, você está ligando. Os conectivos vão ligar as ideias. Vai estar concluindo, vai estar adicionando uma ideia. Então, o texto precisa estar bem coeso. E o seu desenvolvimento, eu costumo dizer quem é esse candidato, né, do Enem na fila do pão, né? Quem que é você? Você precisa estar dizendo que você precisa apresentar a sua opinião, só que dizer que você tem um embasamento. No desenvolvimento é que você vai mostrar esse seu ponto de vista e mostrar toda uma situação de citação de pessoas que também concordam com você, ou para defender seu ponto de vista, ok? E por último, nós temos a conclusão. Você precisa, no Enem, ter uma proposta de intervenção, certo? O que é a proposta de intervenção? Às vezes a gente acha, vou resolver o problema, salvar o mundo. Não, não é isso. Você pode apontar uma solução viável para o problema, ou então alguma solução para amenizá-lo. Porque você vai pensar, como é que a gente vai resolver? Não tem como resolver certos problemas, mas tem como amenizar, certo? Tem como ajudar a tornar mais leve, né? Ou menos incidente. E ele tem que apresentar o problema a solução para o problema exposto lá na introdução, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Você expôs na introdução, você defendeu a sua opinião no desenvolvimento e você vai apresentar uma proposta de intervenção na sua conclusão. Então, ali você precisa estar você pode estar apresentando aquilo que você acredita que pode ser um conselho, né? Para que os outros, você vai definir quem são os outros, né? Os agentes possam estar intervindo, ok? Não se esqueça que isso tudo é de 20 a 30 linhas, não tem bem um padrão, né? A gente coloca de 5 a 7 na introdução, tem desenvolvimento, conclusão, mas de 20 a 30 linhas é o que normalmente as redações nota 1000 apresentam, certo? Mas, antes de você fazer tudo isso, antes de você fazer isso aqui tudo, toda essa estrutura, o que você precisa?
é necessário que você tenha um projeto de texto. Um texto bem planejado, bem projetado, faz toda a diferença, tá? Se você começar simplesmente a escrever, não vai ser uma coisa assim, bem pensada. Você precisa planejar o seu texto. E você só consegue fazer bem isso fazendo várias vezes. Quem escreve bem é porque escreve muito, certo? Então, planeje seu texto, treine bastante agora, né, no ensino médio, até o Enem, e você vai conseguir fazer um texto, com certeza, muito bom, não tenho dúvida disso. O projeto de texto é a clara existência de uma organização prévia, uma linha de raciocínio adotada. É um fio condutor que interliga as ideias. As ideias são as teses, tá? Desde o início para a defesa do ponto de vista, que é a tese. Então, você vai conseguir, se você tiver um projeto, você vai conseguir manter a sua linha de raciocínio. As coisas ficam muito mais fáceis de você não tangenciar o tema. O que é tangenciar, né? Você você escrever uma redação que não é exatamente de acordo com o que é proposto no tema. E a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? A primeira coisa que você precisa fazer é identificar o tema. O assunto e o tema, tá? O que é assunto e o que é tema. E agora? O assunto é a palavra ou a expressão mais importante do tema. É aquela que é mais abrangente, ela é generalizada. Você tem um leque de opções, né, para falar. Então, ela é a mais importante e a expressão mais ampla da proposta de redação. E o tema é a ideia restrita do assunto. Então, é onde a sua proposta vai te guiar, tá bom? É por esse caminho que você deve andar. É sobre ele que você deve escrever. Se você fizer sobre o mesmo assunto, porém, tomar um rumo diferente do que o tema está te dando, você vai tangenciar o tema. E aí, sua nota não vai ser tão agradável assim, certo? Então, é muito importante que você saiba diferenciar o assunto do tema. E é o que a gente vai ver hoje. Peguei aqui um exemplo da redação do ano passado, da proposta do ano passado do Enem. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Essa daqui, quando você vê, você pensa, meu Deus, o que é isso? Isso do que eu vou falar, não é? Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Tá, beleza. Estou lendo aqui. E agora, qual que é o assunto mais importante? Qual que é o assunto, a expressão mais importante daqui? Eu estou falando do quê? Do que eu tenho que falar? Qual é o assunto? Alguém tem alguma sugestão? Alguém quer apresentar alguma ideia? Qual que é o assunto mais importante? Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Qual que é o assunto? Se você, ninguém quis, estão falando aqui, porém, cinema. O cinema. Democratização do acesso ao cinema. É cinema, porém também o acesso. Ok? Acesso ao cinema. Os dois, acesso ao cinema, é a expressão mais importante. Tá, beleza, cinema, mas é o acesso, é o acessar o cinema. Se você quiser fazer o assunto só o cinema, tá, até vai. Mas isso que é o mais importante, é o foco, tá? É o assunto mais importante, tá? Acesso ao cinema. Você pode falar tantas coisas sobre acesso ao cinema, você pode falar, sei lá, tem ticket, tem, sei lá, eles cobram, e tem Hollywood, enfim, você pode falar várias coisas. Mas é para você falar sobre várias coisas, escolher uma coisa dessas, ou é para fazer o quê? Qual que é o caminho que você tem que tomar? Você não vai falar sobre tudo. Você tem um rumo, que é falar sobre a democratização em qualquer lugar? Não, no Brasil. É dentro do Brasil. Então, essa é a linha que você tem que falar sobre esse assunto. Você tem que seguir essa linha. Se você sair dessa linha, que é o tema, você vai estar tangenciando, certo? Mas eu quero falar sobre os Estados Unidos, né, no Brasil. Mas eu não quero falar da democratização, eu quero falar que os ingressos estão, sei lá, deveriam ser digitais. Não está falando de democratização. Então, você tem que saber certinho qual é o seu tema, que ele vai te guiar. Democratização é uma palavra que você pensa, tá, democracia eu sei. Beleza, é você
voto, você expressar sua opinião. Quando você vê numa redação, democratização quer dizer acesso a todos, tá bom? Todos têm acesso. Então, desde classe A, B, C, enfim, como você quiser dividir, todos têm acesso. Então, a democratização vai estar dando essa abertura para todas as classes sociais acessarem o cinema, certo? Então, você tinha que escolher dois problemas sobre isso. A gente já vai falar sobre isso, tá? Vocês tinham que escolher fazer duas problematizações, escolher dois posicionamentos sobre esse tema. Vamos treinar um pouquinho? Eu trouxe aqui para vocês algumas redações passadas, tá? De as últimas 10, e eu trouxe uma ali que também eu quero comentar sobre ela, tá? Vamos lá, 2018, isso tudo é Enem, tá? 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Meu Deus. O que é isso? E agora? Como é que a gente faz? Primeiro, respira fundo, corrige postura. Primeira coisa, você está na redação, corrige sua postura, respira fundo e leia novamente. Qual é o assunto? O que é o principal? O que é o principal aqui? Você está falando, basicamente, do comportamento do usuário. Você está falando, esse é o assunto que você tem que falar. Tudo sobre o comportamento do usuário. Quem é o usuário? Internet. Você está falando da internet. Enfim, usuário é a pessoa que está online, né? Tudo sobre o usuário, a pessoa que usa? Não. É que você tem que falar sobre a manipulação pelo controle de dados na internet. Certo? Então, tem uma manipulação. Existe, isso é uma afirmação, isso é um problema. Agora você vai ter que falar sobre isso, certo? Você vai ter que estar colocando a sua atenção em cima de manipulação e pelo controle de dados da internet, certo? Aí a gente vai trabalhar mais tarde sobre problematização. 2017, desafio para a formação educacional de surdos. Você pode dizer, mas o foco é surdos, o assunto é surdos. Não, é a formação educacional de surdos. Tá? Não é só falar sobre surdos. A formação educacional de surdos. Esse é o assunto. E o tema? É o resto. Desafios no Brasil. Os desafios que os surdos enfrentam na formação da educação daqui no Brasil. Certo? Então, você vai ter que focar nos desafios dos surdos brasileiros, né, que tem na formação educacional. Certo? O seu foco tem que ser, a sua linha de raciocínio tem que ser pelos desafios. Certo? Você tem que falar sobre isso. Em 2016, nós tivemos duas aplicações, né? Vamos lá. Caminhos para combater o racismo no Brasil. Essa tá fácil. E aí, qual que é o assunto? Vamos lá. Qual é o assunto? Algum chute, alguma ideia, alguma sugestão? Ou simplesmente, não sei, professora, eu vou esperar você falar. Esse aqui tá fácil. Vocês estão tímidos hoje, né? Vamos lá. O assunto é racismo. O principal é o racismo. Você está falando do racismo. Racismo você pode falar sobre várias coisas. É o racismo que aconteceu logo após a abolição da escravatura? É o racismo contemporâneo? É o racismo na escola? O racismo sei lá, referente às mulheres? Que tipo de racismo? Não, você tem que falar sobre os caminhos para combater o racismo. No mundo inteiro? Não, no Brasil. Certo? Então, você vai ter que falar sobre os caminhos para combater esse assunto. Então, você tem várias coisas que você pode falar sobre racismo, mas você tem que falar sobre caminhos para combater. Ok? Vamos ali para a segunda aplicação de 2016. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Qual que é o assunto? Essa aqui só muda. Intolerância religiosa. Isso mesmo. Intolerância religiosa é o assunto principal, né? É o assunto, na verdade, né? O que você vai agora falar, que é o tema, caminhos para combater a intolerância religiosa, né? O assunto, no Brasil. Certo? Então, qual é o caminho que você tem que tomar? Caminhos para combater. Se você não falar sobre caminhos para combater, você
e você falar só sobre intolerância religiosa, você vai estar tangenciando o tema, certo? Vocês conseguiram compreender essa questão de assunto e tema? Como que você identifica isso numa redação? Ou está muito abstrato? A gente vai fazer as outras. Deixa eu ver aqui. A gente colocou aqui joinha. Que bom. Vamos então treinar as próximas. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Qual é Não, eu ia apertar qual que é o tema, né? Qual que é o assunto? Qual que é o assunto primeiro? Violência contra a mulher. Exatamente, violência contra a mulher. E qual que é o tema? O resto. Persistência. Isso, a persistência na sociedade brasileira. Em qualquer sociedade? Não, só no Brasil, né? A persistência. Você tem que falar sobre persistência. Esse é o seu direcionamento, certo? Publicidade infantil em questão no Brasil. Qual que é o assunto? Publicidade infantil. Exatamente. E qual que é o tema? Em questão no Brasil. Você pensa, tá, mas isso é tema? Em questão, você vai entender que dá a entender que é a atualidade, tá bom? Você vai conseguir entender que é contemporâneo, certo? Vamos lá, 2013. Efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Qual é o assunto? Os efeitos da lei seca. Os efeitos entram, então, como o tema, mas o assunto, praticamente isso, é a lei seca. Os efeitos serão o tema no Brasil. Os efeitos é o direcionamento, é uma parte, certo? Da lei seca, da parte desse assunto. Efeitos da implantação, certo? Só a lei seca que vai ser o assunto, mas o pensamento está correto. Movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Qual é o assunto? Movimento imigratório. Isso, movimento imigratório. Movimento imigratório é para qualquer lugar? Você está falando daqueles que saíram lá como é que é o país que estava em guerra? Da Síria, que foram para a Itália, que foram para a França? É isso que você tem que falar? Não, você tem que falar... Não, no Brasil. Tem que falar lá da Segunda Guerra Mundial, que eles imigraram no Brasil fugindo da guerra? Não, você tem que falar do século XXI, da atualidade, certo? Então, se você sair disso, está tangenciando o tema, ok? Apertei sem querer. Quando você tem, em 2011, antes, né, 2010, antes de 2010, né, a maior parte dos temas vinha com 2 pontos. Era mais fácil de você identificar o que é o tema, o que é o assunto. Porque você colocava o assunto, 2 pontos e tema. Você coloca sobre o que vai falar e qual que é o direcionamento. Ficava bem mais fácil. Hoje em dia eles não fazem mais isso, né? Viver em rede no século XXI é o nosso assunto. E o tema, os limites entre o público e o privado. A gente fala sobre esse tema, ok? O trabalho na construção da dignidade humana. E agora, qual que é o assunto? A dignidade humana. Então, muita gente pensa que é dignidade humana. Porém, esse daqui foi bem complicadinho essa redação. Pegou... Algumas pessoas, assim, caíram nessa. Porque, na verdade, é o trabalho. Você tem que falar sobre o trabalho. Você vai construir a dignidade humana baseada no trabalho. O assunto é o trabalho. O principal, o foco é trabalho. É o trabalho digno, o trabalho digno, sabe? Você vai ter que trabalhar essa questão da dignidade referente ao trabalho. Então, o trabalho é o meu assunto, ok? É o meu foco. Então, aquilo que é uma divisão, entende que o trabalho digno ou trabalho indigno é uma divisão, uma vertente do trabalho? Que o principal é o trabalho. Então, é como que as pessoas entendam que é dignidade, mas não focam no trabalho. A construção da dignidade humana é uma vertente do trabalho. Agora eu coloquei, 2006, pulei uns anos aí, por um motivo especial. O poder da transformação da lei
leitura. Qual que é o assunto? Leitura. A leitura. Isso mesmo, é a leitura. E o resto é o tema. Você tem que falar sobre o poder de transformação. Se você não falar sobre o poder de transformação e falar só sobre leitura, sinto muito. Tangenciou o tema. Certo? Temos bastante, né? Temos todos esses, acho que são 10, né? Acho que foram 10 ou 11. Enfim. Deu para entender, né? Ok. Aqui era para ser número 2, mas foquei no número 1. Esqueci de mudar. Vamos problematizar. Vamos criar um problema. Vamos criar o quê? Colocar um problema nesse tema. Todo tema é um problema. Entenda isso. Todo tema é um problema, ok? Mas, professora, você vai dizer que a leitura é um problema? Ou o poder da transformação da leitura é um problema? Não é um problema, é a solução. Quando você tiver um tema, certo? Que parece que é a solução, como, por exemplo, né, o trabalho na construção da dignidade humana, você precisa achar falhas. Quando o tema parece que é a solução, encontre falhas. Exemplo da leitura. O povo brasileiro não tem o hábito de leitura, prefere internet, desde crianças não são incentivados à leitura, os programas são falhos. Dignidade humana, por exemplo, trabalho na dignidade humana. Tem um trabalho que não é digno, ele é bem forçado, é indigno. Então, você vai ter que achar falhas. Encontre falhas dentro daquele tema, certo? Encontre falhas. O que pode melhorar? E dentro daquilo que pode melhorar, você vai apresentar uma solução, ok? Uma solução, algo que possa amenizar, pelo menos, o problema, certo? Você vai falar sobre a lei seca, implantação da lei seca. Tá, foi uma coisa boa, porém, tem falhas, certo? E depois, tem a opção de problematizar. Muita gente fala, problematizar fala mal. Não, não é falar mal. Você tem que encontrar defeitos ou pontos a melhorar sobre aquele tema. Não é você falar mal. Isso aqui não presta, é uma coisa ruim. Não, você tem que encontrar defeitos que precisam melhorar, certo? Nada é 100%. Nós não vivemos no paraíso, certo? Então, tudo precisa melhorar em algum aspecto. E a sua função como candidato no Enem é encontrar o que precisa melhorar e apresentar uma proposta. Se você souber fazer isso, quer dizer que você foi formado no colégio como um cidadão crítico, exemplar e muito bom em redação. Ok? Sobre problematizar. Problematizar a temática do Enem é encontrar, dentro da problemática, da própria temática, encontrar, dentro da própria temática, alguma falha de conduta. Pode ser individual, uma falha de conduta da sociedade ou uma falha de conduta do governo. Um dos três está errado, certo? Em cada opinião que você der, né? Pode ser que seja um, pode ser que seja o outro. E depois que você encontra essas falhas, né, você precisa inserir uma intervenção social. Falando, inclusive, sobre direitos humanos. Vou fazer uma pausa aqui para falar uma coisa para vocês. Vou abrir um parênteses e já fecho. Sobre direitos humanos, não sei se vocês estão sabendo, mas eu vou disponibilizar, pedir para disponibilizarem para vocês. Às 4h, nós vamos ter uma palestra com um advogado. Nós organizamos uma palestra com o advogado para falar sobre redação e direitos humanos. Porque mesmo que você saiba o que é correto, você não sabe exatamente o que são os direitos humanos, né? É bom que você saiba perceber o que você pode e o que você não pode falar na sua redação. Inclusive, ajuda para o seu desenvolvimento, certo? Então, às 4h, eu pedi para disponibilizar o link para vocês assistirem. O doutor Vinícius, ele vai estar falando sobre a questão dos direitos, né, da ética, né, que você não pode interferir. Mas se eu, por exemplo, inferir os direitos humanos, o que acontece? Zero. Você não pode. Tem que matar todo mundo. Meu Deus, como você vai falar uma coisa dessa na redação? Não, por favor. Está
está ferindo os direitos humanos, certo? E não é só isso, tem outras situações também. Então, fica o convite aí para vocês, será aberto, tá? Uma reunião no Zoom. Então, vamos treinar? O que nos resta agora? Treinar. Vamos colocar um problema para cada proposta de redação. Agora, vamos entrar em ação. Nós já vimos que um é o comportamento do usuário e o resto é o tema, certo? Vamos encontrar, para vocês viram, se não me engano, foi na aula passada, ou retrasada, que vocês precisam encontrar, antes de fazer sua redação, 2 problemas sobre esse tema, certo? Você tem que encontrar 2 problemas. E a solução para eles, né? E agora? Como é que a gente vai achar 2 problemas para manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet? A palavra manipulação já ajuda bastante, tá? É uma palavra forte, manipulação. Quando fala manipulada, eu imagino aquelas pessoas com marionete, sabe? Ou seja, ela vai te controlar. Os usuários são controláveis. E nos dias de hoje, na internet, na atualidade, como que funciona nesse meio virtual essa manipulação? Alguém tem alguma sugestão aí para compartilhar com a gente? Saiu cada coisa na redação que eu fiquei espantada com o que as pessoas pensam em tão pouco tempo, né? Em tantos argumentos. E aí, o que tem na cabecinha de vocês? O que vocês pensam? Vou dar um exemplo aqui, ó. Já que alguém falou, levantou a mão. Quem que levantou a mão? Deixa eu aumentar aqui. Não, já baixou. Facebook? Vazou dados das pessoas. Vaza dados das pessoas. Então, quer dizer que a internet tem esse poder de ter dados das pessoas. Então, você confia muitos dados na internet. É isso? Você confia muitos dados. Você coloca lá seu cartão de crédito. Vocês não, porque vocês são no ensino médio, né? Mas os pais, né? Os logaritmos, né, usados prendem as pessoas, exatamente. Gente, eu vou recomendar, assistam documentários. Tem um documentário que é sensacional. Recomendo para vocês. O Dilema das Redes. Assistam a esse documentário. É muito bom. Ó, tô falando, né? Os logaritmos usados prendem as pessoas. Isso acaba tirando tempo útil para coisas importantes. Sim, ele vai te prender. Quanto mais ele te prende, esse documentário é muito bom mesmo. Quanto mais ele te prende ali na rede social, na internet, na plataforma, mais ele ganha. Ele ganha o quê? Propaganda o tempo inteiro. Sei quantos aqui, acredito que a maior parte tem Instagram, né? E aí você vê, patrocinado, só tem coisa patrocinada? Você vai rolar os stories, patrocinado, tudo patrocinado. Quer dizer que eles ganham dinheiro, né? Se eles ganham dinheiro, eles vão querer te manipular, certo? Propaganda o tempo inteiro, eles têm os seus dados. Você pode conectar em qualquer site usando os dados do Facebook, eles pegam as coisas do Facebook, né? E você consegue conectar em qualquer coisa. Com a conta do Google, você conecta YouTube, você conecta com tudo. Então, eles têm acesso aos seus dados, certo? Então, isso é muito sério, gente. Então, você consegue falar sobre a questão da manipulação. Eles sabem aquilo que você acessa, eles têm ideia daquilo que você gosta, até do que você fala, às vezes. Você pode chamar. Travelers. Não sei se eles conhecem as pessoas através do que elas postaram durante a vida. Que fala que conhece, tem uma série Travelers que fala sobre eles te conhecem pelo que você postou durante a sua vida. O que você não consegue ver na internet, né? Todo mundo é muito feliz na internet, né? Então, a manipulação do comportamento do usuário. E aí gente, teve um exemplo eu acho que até foi usado como introdução de uma redação, nota 1000. Recentemente, não, isso daqui foi 2018, não, foi uma treinamento de redação que deu nota 1000 mesmo. Uma jovem chegou
a tirar a própria vida por causa dos comentários na internet, das pessoas falando sobre ela, intervindo na vida dela, atacando, sabe? E aí você consegue manipular a opinião. Poxa, essa pessoa fez isso, ela é horrível, porque você só vê o lado positivo das pessoas. Ela fez isso, ela é horrível. Né? Quem dá uma mancada é taxado o resto da vida de horrível, né? Como diz a política do cancelamento. Então, você manipula, é tudo manipulado para que tal pessoa fazer isso é bom, fazer aquilo é ruim, não é? Então, isso tudo pode entrar ali na sua redação, certo? Vamos para 2017, vamos aqui no túnel do tempo do Enem, voltando, né? Desafios para a formação educacional de surdos. Nós vimos, então, que o assunto é formação educacional de surdos. Então, os surdos precisam se formar, né? Todos têm direito à educação, tanto educação pública, né? Da questão do fundamental, né? Desde o ensino básico até a faculdade. Porém, eles enfrentam desafios no Brasil. São todas as escolas que têm estrutura ou alguém para estar auxiliando uma pessoa que tenha deficiência auditiva? Eu já vi casos de faculdade rejeitar a inscrição de um aluno surdo porque não tinha ninguém para pagar, de verdade, para pagar, para colocar, para interpretar para surdos. E aí? O que a gente pode encontrar de problema? O que a gente encontra de problema aqui? Desafios. Não tem profissionais habilitados para a formação de surdos na educação. E como que é o relacionamento? Gente, o homem não é uma ilha, as pessoas precisam se relacionar. Como que é o relacionamento de um surdo sem alguém assim, mediando? Difícil, né? Como que é a vida em sociedade dele? Como que é a faculdade? Quem que ele vai ser? Como é que ele vai se profissionalizar se não tem gente que... Ele não tem culpa. As aulas são todas verbais, no caso, auditivas, né? As raízes históricas, que desde sempre tratam como incapazes, ou seja, são excluídos da sociedade, infelizmente. Infelizmente. Então, são esses os problemas. Falta preparação, a sociedade não está preparada. E o que a gente pode trazer como solução? O que a gente pode usar como solução? Ser ensinado na escola o quê? A linguagem brasileira de sinais? Libras, como matéria? Sinais básicos? O que mais? Ter uma verba. O que vocês acham de ter uma verba? Toda instituição precisa destinar uma verba, ou o governo precisa destinar uma verba para capacitação de professores, ou ter um especialista, uma pessoa que seja que consiga intermediar, né, traduzir, interpretar para o surdo. Porque tem gente que não tem, porque não tem dinheiro, não destina verba para isso. O governo estadual a habilitação de professores para que possam isso é a inclusão do surdo dentro da sala de aula sem mediador, com a inclusão do professor. Com a inclusão do professor estar apto para isso. Muitos conseguem até fazer leitura labial. Mas eu sei, porque o professor está ali o tempo todo falando, e olha para trás, e olha para o lado, e muda a entonação. Já imaginou o surdo assim? Olhando, sabe? Tipo, o que ele está falando? Ele está o quê? Voando, né? Ele tem uma concentração absurda, tá? Os surdos têm uma concentração absurda. Mas não é fácil. Não é fácil lidar com isso. É bem, que nem está falando, desafios. É bem desafiador. Tá? Então, você precisa apresentar 2 problemas e uma proposta de solução. Mas se eu tenho 2 problemas, eu preciso ter 2 soluções? Não, uma solução só. Senão a conclusão fica muito grande. Certo? 2016. Caminhos para combater o racismo no Brasil. A gente tem mais uns 5 minutinhos. E aí? Caminhos para combater o racismo no Brasil. Nós vimos que o assunto é racismo. E o tema caminhos para combater onde? No Brasil. Falar sobre racismo
para quem não sofre racismo, é um desafio, não é? Você pensa, muita gente pensa, não tem racismo no Brasil, porque não sofre, né? Então, pensa, mas é uma piada, é só uma piada, é só uma brincadeira. É um pensamento, sabe? Ninguém mais fala assim, fala. Existe. Ainda existe, infelizmente. E nós precisamos apresentar aí caminhos para combater. Vamos falar sobre caminhos para combater o racismo, certo? Mas você pensa, mas essa é a solução, achar um caminho para combater. Vamos achar uma falha? Podia promover palestras para as crianças que com relação à inclusão social, onde desde pequenos eles aprendem a se ver todos como iguais, então no futuro não teria mais racismo. Desde pequenos, né, eles serem acostumados com isso. Hoje em dia ainda nós vimos bonecas de várias cores, né? Antigamente era só a branca de olho azul, cabelo loiro. Quando tinha cabelo. Então, desde sempre foi brincando com boneca branca. Dá visibilidade para pessoas expor dentro da mídia social. Isso, representatividade que eles falam, né? Representatividade. A representatividade é uma coisa muito importante, tá? Então, o que a gente pode encontrar como falha para poder falar sobre isso? A gente pode falar sobre... ainda existem muitas pessoas que têm essa ideia distorcida, né? Achando que o racismo não existe. Isso é um problema. As pessoas acharem que o racismo não existe no Brasil. É um problema, não é? Porque você acha que não tem, como é que vai combater, né? E o que mais que a gente pode falar de problema? Que hoje em dia tem a Indígena. indígena. Então, o fato de expulsar os índios da casa deles já é um crime, né? É uma forma de racismo. Você está expulsando do próprio lado, você não está valorizando, né? Então, e a gente associa, né? O que é mais claro, isso lembra muito uma época literária, o simbolismo. As cores claras lembram sempre coisas puras, boas. E as cores escuras não é lembrado da mesma forma. O ser humano, infelizmente, a sociedade cresceu com essa percepção, né? O escuro é feio, o claro é bonito, e não tem nada a ver, são todas pessoas, certo? E aí você precisa apresentar propostas para combater isso, para que seja uma sociedade ideal, certo? Vamos lá, intolerância religiosa nós temos, e o tema caminhos para combater. É a mesma, você consegue seguir a mesma ideia, só que com intolerância religiosa. Se pensar no Brasil, tem várias religiões. No Brasil, ainda é um país bem liberal, só que você vê muita piadinha, sabe? Muita piadinha, você fica se considerando uma pessoa, poxa, respeito, né? Então, como é que você vai, que problemas você vai, que falhas você vê na questão de combater a intolerância religiosa? Isso é estimulado nas escolas? Isso é estimulado na mídia? Isso é presente, né? O combate contra a intolerância religiosa é exposta de forma bem, assim, em larga escala hoje em dia? Eu não vejo isso, não. Eu vejo gente zoando um rindo da cara do outro. Infelizmente, isso ainda está presente ali desde 2016, né? Eu quero, que a gente tem só mais 2 minutinhos, eu quero passar já direto ali para a última, que é o poder de transformação da leitura. Eu coloquei ali exatamente para poder falar sobre isso. A falha que a gente encontra na leitura, né? Quais são as falhas? O poder da transformação é uma coisa boa, maravilhosa, mas quais são as falhas? Pouco estímulo pelos pais, pela sociedade, excesso de vida virtual, né? Livro virtual, ninguém mais está lendo nem livro virtual. Vamos substituir os livros. Não, gente, livro é livro, tá? Eu não acredito nisso, mas enfim. Você precisa encontrar as falhas. Hábito de leitura é uma coisa que ou você toma uma iniciativa, decide, eu quero mudar o rumo da minha vida,
ou você adquire isso com a sua família, certo? Então, você precisa mudar a sociedade. Como é que você muda a sociedade? Proposta de intervenção. Você consegue através da mídia, através do governo, da educação. A educação é a mais, eu acredito, assim, minha opinião, a mais eficaz, certo? As adaptações cinematográficas travam as oportunidades de leitura da obra original. Livro e cinema são coisas muito diferentes, muito diferentes. É como se eles têm seus valores diferentes, tá? Mas o livro te dá o poder da imaginação. E acredite, quanto mais você lê, mais você exercita seu cérebro, menos riscos de ter Alzheimer você tem. Okay? Então, só traz coisas boas. E como que a gente pode fazer para valorizar isso? Educação. E mexer com leitura e mexer com educação. Certo? Então, turma, isso é o que eu trouxe para vocês no dia de hoje, certo? Alguém tem alguma pergunta, alguma manifestação, algo a acrescentar ou alguma coisa para falar? Ou tudo certo? Eu vou colocar aqui para vocês, inclusive, o link. Deixa eu ver aqui. Obrigada, Heloísa. Se gostou da aula. Eu ia começar a falar sobre conclusão, né? Que é o que que vocês estavam ali, que vocês estavam seguindo. Só que para você conseguir fazer uma conclusão, para que você consiga fazer uma proposta de intervenção, concluir, você precisa primeiro, certo? Primeiro você tem que identificar qual o problema, certo? Você precisa montar o problema. Eu acredito que seja a maior dificuldade, né? Que os alunos têm, é de encontrar qual o problema, como trabalhar esse problema. Agora que vocês viram o problema, vocês conseguem fazer uma afirmativa sobre ele, que vai ser a sua tese. Aí você encontra duas afirmativas, que sejam os problemas, você faz a sua tese, sua afirmação, essa afirmação vai ser sua tese, vai ser seu ponto de vista, e você vai falar sobre ele. E você vai trazer a base, tá? Aquilo que você pode se apoiar algum argumento, alguma citação, que você pode estar se apoiando para poder falar do seu desenvolvimento. E depois você concluir porque você explicou tudo certinho, né? Tenho certeza de que vocês vão conseguir, vocês são super capazes. Certo? Eu vou passar aqui o link para vocês da aula de daqui a pouco, daqui 10 minutinhos. Tchau. Eu vou colocar aqui no chat para todo mundo. Esse aqui é o link, tá? Da aula. Certo? É isso, professor. Posso falar? Ok. Professora, então, vencemos mais essa etapa? Amém. Maravilha, pessoal. Boa tarde para vocês. Antes de terminar, nós vamos orar, como de costume, né? Agradecendo a presença e a participação de todos. Tá bom, professora? Você pode orar conosco? Vamos lá, então. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, somos gratos a Ti por mais essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo, porque o Senhor nos capacitou, temos a certeza de que o Senhor vai continuar nos capacitando até o grande dia de cada aluno, de cada professor também, que possamos sempre dar o nosso melhor e que os nossos sonhos que sejam de acordo com os Teus se realizem. Pai, peço em especial pelos alunos que eu vou fazer Enem aqui do Colégio Adventista, da nossa associação, que o Senhor os ilumine nesse estudo, todas essas horas de estudo sejam gravadas na memória e que eles possam aplicar da melhor forma possível. Esteja também com sua família, protegendo e guiando a vida deles. Em nome de Jesus, eu peço e agradeço. Amém. Na quinta-feira você saberá como vai concluir a nossa segunda temporada, ok?
Um abraço para vocês. Eu deixei ali a live, então, para eles participarem daqui 5 minutos, ok? Sobre direitos humanos. Tchau, tchau.